Olá, boa noite. Estamos juntos por mais uma live. Hoje não de pijama, hoje aqui para falar, né, com pessoas adultas, para a gente falar sobre livroterapia, impacto dos livros infantis no nosso dia a dia. A primeira live que eu vou fazer com 4 pessoas, eu comandando. Eu já fui convidada, deixa eu colocar aqui, né, o nome da nossa live. Pronto, o impacto dos livros infantis, né? Desse olhar para o livro infantil como potencializador ali para o nosso dia a dia. Deixa eu colocar você aqui, Ivan, te convidar para fazer a transmissão comigo. Oi, Ivan, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui também. Ops, espera aí. Será que vocês têm que pedir para entrar? Vamos ver. Kellen e Paulinha, ver se vocês conseguem pedir para entrar. Eu nunca fiz uma live em 4. Eu comandando, eu já fui convidada só, mas comandando não. Eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, vou achar que eu tô lá no GNT, naquele papo, né? Mas é um papo de GNT, tá pensando É, o quê? muito, não. Pensa o quê? Gente, é chegar um beijinho no ombro pra todo mundo. É, deixa eu Muito ver se, legal. se vocês conseguem me chamar aqui, Paulinha e Kellen, para eu conseguir aceitar vocês também na live. Oiê! Sensacional, gente. Nós estamos no GNT com a Yara Mastini. Muito chique isso. Ai, que delícia. Gente, eu quero saber como que eu vou prestar atenção em vocês três e nas perguntas, hein? Meu Deus, é muito foco. Porque dizem que a gente consegue ter atenção até, por exemplo, de número, até 4. Então, se você tem o número 1000, você olha, você já consegue ver que é 1000. 10.000 você consegue. Mas, assim, quando tem que pagar boleto, se é acima de 4, a gente já tem que fazer risquinho no zero, porque o cérebro não reconhece acima de 5. A gente não Verdade. consegue olhar para aqueles zeros e falar tem 5. A gente consegue ver até 4. Depois daquilo a gente precisa contar com um lápis, sabe? Isso é É verdade. científico. Bom, gente, olha, eu queria agradecer primeiro a presença de vocês, Vanessa, Kelly e Paula. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui para o público que já está aqui, que não conhecem vocês. E o tema hoje é o impacto dos livros infantis que eu escolhi a dedo, porque eu sei o quanto vocês estão, né, levando para o dia a dia de vocês, cada uma com o seu projeto, que eu acho que fico babando aqui, essa utilização do livro infantil. Mas antes da gente falar, eu queria que vocês se apresentassem e vocês já podem colocar na apresentação essa questão de como utiliza o livro ali no dia a dia. Vamos lá, quem começa? Por Pode ordem começar, alfabética, Paulinha. vai lá, Kelly. Hum, boa. Bom, então, tá tudo bem com a minha voz? Estão me ouvindo? Tudo bem. Então, eu sou Kellen, né? Kellen Cristina, sou pedagoga, psicopedagoga também. E desde quando eu comecei, assim, a acompanhar a Yara, né? Eu já fiz vários livroterapias aí que eu acho que eu já perdi a conta um pouquinho. E aí surgiu o gosto, né? Eu sempre gostei, sempre foi bacana. E aí surgiu então a questão da criação, né, do projeto Leitura em Conexão, que hoje é o projeto, né, que já agora a gente vai lançar a terceira turma já, Leitura em Conexão, e também devido aos meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, Davi e Gabriel, né? Então, um com 9 e outro com 7. Então, sempre que eles, desde quando eles nasceram, então veio o desejo muito grande, né, de como trabalhar esse livro, de como fazer isso. E na área da pedagogia, a gente trabalha muito essa questão, né, do livro infantil, de trabalhar essa questão dos fantoches, de dedoches, de tudo isso. Então, acaba que foi gerando. E quando eu encontrei a Yara, que foi através da Val, né, a Valesca, então o que que acontece? Foi radiante, porque ela falou, eu conheço uma pessoa que você vai conhecer e que vai dar assim super certo, com o seu jeito, do jeito que você gosta de fazer as coisas. E aí a leitura em conexão surgiu, né?
logo após o primeiro livroterapia que eu fiz da Yara, e conversei com meu esposo, sentei e falei, é isso que eu quero para mim, é a clareza que eu tenho, né, dos livros infantis. E aí foi surgindo, e as pessoas foram gostando, e a gente foi montando turma, e eu sou professora na universidade também, na turma de pedagogia, com estágio na educação infantil. Então, pensa, o tanto que dá certo, né? Então, os livros infantis não saem na hora do meu trabalho, da faculdade, na hora do consultório, porque a gente tem aqui o Estímulos do Saber também, o espaço onde eu atendo, então é livro infantil para todos os lados, a todos os momentos, porque como professora de estágio, a gente trabalha os projetos literários dentro da sala de aula, né? Fica bem bacana. Muito bom. A responsabilidade, né? De trazer a metodologia livroterapia criada, inventada ali, mas testada, porque eu também utilizo no dia a dia, com alguém que já recebe da aula, faz parte, psicopedagoga, tem grupos. Vocês, eu falei que não era escolhida, é tudo porque são pessoas de peso aqui conversando comigo. Obrigada, Kelly. Vamos lá, Paulinha. Vamos lá. Eu sou Paula Valente, eu sou educadora parental, sou mãe da Malu e do João. Conheci a Yara pela minha filha, que foi ser paciente da Yara, e a gente se conheceu. E Kellen vai dizer, né? É impossível não se apaixonar pela Yara, não é? Sua amiga tinha toda razão, não tem como. E eu sou apaixonada pelas histórias desde sempre. Sempre fui muito leitora, isso veio da minha infância, da minha mãe, de casa. Sempre gostei muito dos livros, sempre tive uma conexão muito forte com os livros. Já fiz oficina de literatura infantil, já rabisquei umas histórias e adoro. E aí, quando eu conheci o projeto da Yara, da livroterapia, eu já fiz o 1, o 2, o 3, o para profissionais, adorei. O de adulto, adorei todos. O de adulto foi criado por você, né, Paulinha? Porque a Paula que falou, Yara, a gente, né, por conta dos livros utilizados na parentalidade consciente, que a gente trouxe livros infantis para impactar os pais, e aí ela falou, meu Deus, monta um curso sobre isso, como usar os livros infantis. A gente teve bastante livro infantil que deu muitas dinâmicas bem interessantes. Foi ideia da Paula. Porque diferente de vocês que trabalham com as crianças, eu não atendo crianças, não trabalho com crianças, trabalho com os pais. E tem assunto delicado, difícil, que às vezes a gente não sabe como abordar, como trazer, como colocar. E quando você traz uma história de um livro infantil que parece ali totalmente despretensioso, mas ele traz uma mensagem, ele vai cutucar onde precisa, vai introduzir o assunto de um jeito leve, gostoso, faz toda a diferença. E aí, com a criatividade da Yara, eu falei, Yara, precisa ter um livroterapia com técnicas para pais. E foi incrível, né, Yara? Eu amei. Foi muito bom. Uso livros de lá nos meus cursos, nos meus atendimentos, acabo trazendo, sugerindo. Só aumenta a minha biblioteca. E eu comecei assim por uma brincadeira. Vai ter problemas, ó, não tem mais, fica feio. A Já gente quer pôr um negócio bonitinho, mas não tem espaço para um vaso, meu Deus. A gente fica maluco, né? Eu não consigo ir numa biblioteca, numa livraria e não voltar com um monte de livro infantil. E mesmo os meus filhos já não querendo mais saber de muita coisa, porque a gente se apaixona, né? E hoje, por uma brincadeira, começou essa coisa de no meu Instagram dar uma dica por semana de livro infantil da minha biblioteca, mas que isso me trouxe ainda mais para o mundo do livro infantil, né? De voltar a olhar tudo que tinha, de voltar a olhar coisa nova. E faz toda a diferença. O livroterapia só veio para somar. Ah, que linda. E eu acho também que nos seus atendimentos, né, nas suas palestras, nos workshops que eram presenciais, desde 2019, quando, né, também, porque a Paula também me apresenta alguns livros, aquele do controle remoto, maravilhoso. Que, né, quem me apresentou foi a Paula, na voz ainda do João, que eu fiquei maluca. Eu falei, eu quero usar na minha palestra, não quero ler, quero usar a voz dele. É verdade, foi muito legal aquele livro, ainda o João lendo, né? Fez toda a diferença. Ele é um livro forte, né? Que ele traz ali uma mensagem para os pais para refletir mesmo, bem legal. Eu acho que essa é a magia dos livros, né? O que eles podem trazer. É, isso mesmo. Obrigada, Paulinha. Vamos lá na van. Ixi, agora voltei. Boa noite a todos. Eu sou a Vanessa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeito.
Então tá bom. Eu sou a Vanessa Mondin e eu já estou me inspirando aqui nos projetos das amigas aqui, Ara, porque eu não conhecia o projeto da Kelly nem da Paula. E o meu marido vai me jogar daqui do andar, né? Porque a Amazon acho que está enriquecendo com a gente. Eu sou educadora parental também. Eu sou coach de infantil e de famílias, então eu trabalho com famílias também, com crianças, trabalho com educadores, então eu utilizo muito os livros infantis com os educadores durante a formação lá com o Girassol Vida, que é o projeto que eu tenho em parceria, né, com a Fernanda, que é a idealizadora. Utilizo muito os livros infantis também nos meus atendimentos com crianças e principalmente com adultos, porque faz todo sentido para mim, sabe? Eles levam os adultos realmente a fazerem uma reflexão muito forte, né? Em relação àquele tema, porque a criança ela tem um olhar diferente, né? Quando você traz um livro, a criança tem um olhar da criança mesmo, e o adulto ele já começa a fazer conexões com a sua própria vida, e eu acho maravilhoso. Eu tenho também um projeto, tenho um filho de 9 anos, que é o Lucas, que é a minha maior inspiração, assim. Ele gosta muito de ler. E eu criei, através da livroterapia também, um grupo, né? Um projeto chamado Um Livro por Sexta, onde todas as sextas-feiras eu apresento o livro infantil, a sinopse dele, no Instagram e compartilho o livro na íntegra num grupo de WhatsApp. Então, as pessoas que têm interesse, elas recebem esse livro também lido por mim, nesse grupo de Um Livro por Sexta. Escolhi a sexta porque, assim, é o final de semana chegando, né? Geralmente as crianças vão lá na biblioteca da escola, pegam o livro às sextas-feiras e devolvem na segunda-feira. Então, eu acredito que seja muito importante essa conexão do final de semana, a leitura com a família, com os pais, né? Até com os próprios avós, com os tios. E eu brinco que eu não me lembro dos meus pais lendo para mim, mas eu sempre fui muito apaixonada pela leitura, pelos estudos. Então, eu tive muitas professoras, né, que me incentivaram muito nesse caminho. E aí depois, né, gente, a gente encontrou a Yara aí nesse caminho maravilhoso. Aí não tem como não se apaixonar, né? A nossa musa inspiradora. Ah, Bem imagina. isso. Muito bom, né, gente? Estou adorando essa aqui. E assim, o livro infantil, eu acho que ele tem tudo isso, né? Até o que estão falando aqui, olha, a gente tem até a Renata que está participando, que é uma autora maravilhosa de um livro. Eu já Maravilhosa. conhecia os livros da Renata, mas depois soube que ela é amiga também da Paula, né? Então ela fala, o lúdico atinge todas as idades. E é verdade. Eu tenho usado cada vez mais livro infantil com os adolescentes, porque está muito difícil se conectar, né? Foi um ano da pandemia, eles mesmos se perderam. É um ano que o quê? Que o adolescente se prepara para olhar o mundo, né? O cérebro começa a ficar preparado para ver qual é a tribo que eu pertenço, o que eu quero, quais são os meus valores, mas tudo foi fechado. Ele não teve a conexão, não teve os amigos, até aquela fase que os pais ficam, meu Deus, eu não estou, né? As pessoas não me amam mais, meus filhos não me amam porque só querem os amigos. Talvez não sofreram tanto, mas esses filhos sofreram porque não tinha esse amigo referência que ele vai montar a própria referência. E quando a gente traz um livro infantil, a gente acaba conectando com, né, essências. E eu falo, gente, eu falo assim para eles: você acha que esse livro é um livro para criança? Olha a profundidade que a gente está, né, observando, como aquele do vazio, por exemplo, né, que eu até ganhei o bonequinho, a menininha já levei, olha que gracinha, ele tem um vazio de coraçãozinho e ele tem os dois sentimentos, né, então ele tá aqui quando ele tá perdido, que ele não olha para dentro, é que ele tá olhando para dentro para ver os seus segredos. A gente consegue conectar, né, é isso mesmo. Tem alguma experiência que vocês utilizaram um livro infantil para fazer uma conexão mais forte? Alguém gostaria de compartilhar uma experiência aqui? Eu usei no meu curso aquele livro das imagens, das sombras, Enganos, do Ilan Breman, para falar que eu queria falar, né, sobre comportamento, sobre o que está por trás do comportamento com os pais. Eu falei, se eu chegar e falando, você tem que olhar o que está por trás, né? Ver qual é a necessidade da criança.
vai ficar um blá 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 ali que não entra, que a pessoa nem presta atenção. E quando eu trouxe na brincadeira, quem sabe, quem tá vendo aqui, o que que tá vendo? E aí já vai falando uma coisa, outra, todo mundo entra no clima, entra na brincadeira. Quando a gente vai ver a imagem, não era nada daquilo que estava imaginando. Aí vai uma segunda, a coisa vai ficando leve, uma brincadeira. E aí a gente faz a conexão, a coisa não precisa falar mais nada, não precisa explicar. Porque já tá lá, já foi pro inconsciente, já conversou com o que tinha que conversar. Então fica de uma forma assim que facilita trazer o que eu queria trazer. Se eu fosse ficar discursando ali, não ia, né, chegar às vezes no ponto que chegou trazendo um livro. E nesse daí um livro só de imagem. Só de imagem. Tem vários que são mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem um outro aqui, que é também do Willa, que eu acho fantástico. Não sei se está aqui. Aquele do telefone sem fio, vocês conhecem? Também é só Sim. imagem. E olha como um livro pode falar através da imagem. Porque a gente se conecta com o que tem de profundo, né? Ótimo exemplo. Eu trouxe esse aqui, ó, que é a Cidade dos Carregadores de Pedras. E nós utilizamos muito, dentre alguns outros, para os educadores. Por quê? Porque a gente percebe que eles estão carregando um fardo muito pesado dessa pandemia, principalmente, sabe? Então a gente faz muitas perguntas assim. Qual que é o tamanho da sua pedra? Por que que vocês vêm carregando, né? Vocês conseguem nomear essas pedras? O que que elas significam para vocês? E, assim, eles têm tido muitas dificuldades em expressar aquilo que eles sentem, mesmo porque tem uns que voltaram presencialmente, outros não voltaram. Então, assim, fica muito pesado para eles, né? E quando você fala sobre a cidade dos carregadores de pedras, eles começam também, eles fazem a conexão com o momento, mas também com tudo aquilo que eles vêm carregando durante a vida inteira. E até no final, depois, né, quando a gente se despede, acaba toda a formação, eles falam que o que mais marcou eles, o que mais os marcaram foi realmente esse livro, justamente para eles identificarem que a pandemia, nesse momento, ela não é uma responsabilidade deles, eles não têm que ficar carregando essas pedras, eles podem devolvê-la para a pedreira, né? Quem conhece o livro sabe. Ou eles podem carregar pequenas pedras, porque assim, a gente traz não só as pedras da pandemia, mas também da nossa vida mesmo, né? Do pessoal, do profissional. Quanto está sendo pesado para eles ficarem em casa, alguns que estão de forma remota, outros que estão presencialmente, mas não gostariam de estar. Então, assim, é muito pesado para eles ainda entender muitas coisas. Esse livro, ele trouxe para eles essa consciência do quão pesado está muitas coisas que eles deveriam devolver para a pedreira, né? E não devolvem, e o que, que eles podem carregar para sentirem mais leves, né? Então, esse é um livro que faz muito sentido aqui durante a formação. E eu utilizo também os livros da Julianelli, né? Da Rê. Ele é maravilhoso, né? Ele tem umas metáforas maravilhosas também. Tem. Eu tenho alguns aqui para mostrar também. Muito bom. Quer contar alguma experiência, alguma coisa, uma vivência, não sei, que impactou você assim? Então, até trouxe aqui, eu trouxe a Menina Derretida, não sei se vocês conhecem, né? De Juliane Matos. É um livro que a gente fez um projeto na escola com as meninas do estágio, né? Com a questão do choro. Porque aqui a menininha, por tudo ela chora. Então, a gente fez com a massinha, né? Ela derretendo quando ela estava chorando e tudo. Então, foi bem bacana, porque as crianças ali de 3 aninhos, 4 aninhos, super entenderam, né? O que era essa questão do choro. Então, pararam de chorar. Então, é um dos projetos que eu trabalho no estágio, com a turma de pedagogia aqui. E foi bem bacana na época, né? E também o outro, porque como eu atendo muitas crianças com TDAH e autismo, que trabalha as diferenças, que é a menina bonita do laço de fita. E aí a gente constrói junto com eles todos os palitoches, né? Eles recortam, então dá para a gente fazer com as turminhas maiores, com as turminhas menores, e descobre também, né, aquela questão do adolescente que nós trabalhamos uma vez, quando o adolescente está insatisfeito com o seu cabelo, com a sua cor, aqueles momentos de insatisfação. Então, tanto deu para a gente trabalhar
com o lúdico bem ali para os pequenininhos até 5 anos e 11 meses, como também para os adolescentes, levando para esse lado da insatisfação com a vida. E foi muito bacana essas experiências. Muito bom. Kelly, você pegou um assunto, né, que eu queria já encaixar. Muitas vezes a gente traz um livro e não conecta, né? A criança, livro não, de novo não. O adolescente olha e fala, mas um livro infantil. E depois que a gente... Não é só ler, né? É você saber pegar aquele livro e transformar em alguma coisa, entrar naquele mundo dele, trazer para o seu através de uma mensagem do livro. Porque a gente pode ler de diversas formas, né? Aí eu trouxe um recurso que eu ganhei essa semana, que é esse enorme, não sei nem se vai caber aqui, né? Algumas pessoas viram que é uma concha, a Marcinha que fez, né? Que participou com a gente no grupo da Parentalidade Consciente. Então, ela é uma concha toda, tá vendo? Dourada, com pérolas. E ela tem uma pérola, né? E eu já fiquei imaginando no workshop em presencial com os pais esse recurso. Primeiro que as mulheres vão falar, que coisa linda, tem até uma coroa, sabe? O detalhe que a gente vê. Mas tem essa questão da pérola, onde você vê um brilho, onde você manuseia ela, né? Onde você sente. E aí, você às vezes olha só por isso e fala o quê? Mas o que eu vou fazer, né, disso aqui com uma pérola? E tem vários livros que trazem essa questão da pérola. Eu escolhi esse aqui, O Segredo da Pérola Mágica, que é uma estrelinha, que ela só acha que ela tá bem quando ela tem a pérola mágica ali com ela, né? Que isso faz com que é o amuleto. E ela não vê que o que tá bem, na verdade, é o que tá dentro dela. Essa pérola tá dentro da gente. E a gente pode impactar os pais, como essa pérola também pode, né, estar dentro dos nossos filhos, mas ainda escondidinha, talvez numa concha, onde eu não consigo ver. Como eu posso fazer para conseguir enxergar esse brilho, essa pérola, essa joia rara? Porque hoje eu vejo muito isso, principalmente no consultório. Se comportou bem? Porque ele não se comporta, Chayara. Ixi, esse daí é bravo, ou ele é isso, cheio de rótulos, cheio de pedrinhas sendo carregadas, né? Cheio de enganos que tem por trás, cheio de choros. Olha como tudo se intercala. E um livro pode pegar um único botão, né? Um botãozinho ali e acabar transformando ali para uma coisa que faz sentido, né? Tem uma pergunta aqui que, deixa eu ver, eles estão falando sobre o livro da Natália, que ela vai lançar logo, logo, que é da Girafinha, que tá lindo. A Natália também vai fazer uma live aqui comigo na semana que vem, então logo vocês vão ser convidadas também, tá? A doutora Adriane está perguntando, vocês indicam algum livro para trabalhar para criança insegura? Tem algum em mente que vocês pensam assim? Senão já vou falar um monte. Insegura. Bom, quando a gente pensa numa criança insegura, né? Deixa eu só voltar aqui a Adriana, né? É isso? Adriane. Adriane, a criança insegura, a gente tem que trabalhar sempre a questão do socioemocional e autoestima, né? Então, insegurança pode ter relação com várias circunstâncias que quando a gente não conhece, pode ser um trauma, pode ser um medo, pode ser uma preocupação excessiva que esteja por trás dessa segurança. Então, tem crianças que às vezes não querem sair na rua, não querem falar porque sofreram algum abuso. É interessante a gente ver, como a Paula falou, um iceberg. A gente vê a pontinha, mas por trás tem um montão de coisas ali que a criança deixa escondidinho. O que aquilo gera de insegurança, né? Por que tem essa insegurança? E cada vez mais trazendo um fortalecimento da autoestima. E aí eu tenho que puxar a sardinha, né? Tem um asa aqui, ó. Eu vou... Que é o quê? É você olhar para você mesma e reconhecer quais são seus pontos fortes. Se você está inseguro, se você não consegue pôr a sua voz para fora, né? O duendezinho As, que eu tenho ele aqui também, estava aqui até agora, deve ter caído. Deixa eu ver. Tá aqui. Né? Um duendezinho As, ele chama As de A a Z, porque ele
percorre por todas as letrinhas do alfabeto e ele pega com cada letrinha qual é a palavrinha que ajuda ele. Então, com a admiração, quando ele para, olha na frente do espelho e se admira, ele consegue enxergar seus pontos fortes. E a gente já pode perguntar, né? Fulaninha, quais são seus pontos fortes? Vamos olhar no espelho. É um livro que, assim, dá para você trabalhar o livro inteiro, mas eu recomendo, até com os filhos, usem uma página por dia, por noite, antes de dormir. Por quê? Porque dá para você explorar muito, né, a questão da honestidade. O que aconteceu? Ele quebrou o vasinho ali, mas ele falou para o pai, ele foi honesto. Então, quando ele é honesto, ele também se sente bem com ele mesmo. A honestidade é uma das palavrinhas que trabalha a autoestima. O que é a autoestima? Qual que seria a sua palavrinha com H? Qual que seria com G? Gratidão, né? B, a bondade. Quando eu ajudo o outro, eu ajudo a mim mesmo. A gente já ajudou alguém essa semana? Como a gente pode ajudar alguém? Pegue o contexto e trabalhe muito mais com a criança. Quando a gente usa um livro infantil, a gente pode trabalhar, sabe o quê? Não só a leitura, mas a escuta. O que aquele livro está gerando no outro? E aí, minha outra pergunta agora é para as mães. Mães Vanessa, a mãe Kelly e a mãe Paula. Né? Vocês descobriram, através do livro infantil, uma escuta diferenciada em algum momento? Que vocês podem, é claro, né? Para não deixar os filhos expostos também, compartilhar aqui com a gente? Eu acho que sim. Acho que as crianças acabam... às vezes eu não gosto de explicar o livro. Eu gosto de fazer a leitura e deixar com eles, para que eles recebam no mundinho deles, na interpretação que eles conseguem fazer ali. E aí é nesse espaço de escutar e de trazer para o mundo deles que eles vão refletir, que eles vão trazer. E eu percebo muito nas crianças, quando eles trazem para alguma situação que acontece com eles do dia, uma fala do livro. A Malu tem muito isso. Ela traz muito as falas do livro. Tem um livro que a gente lia muito quando ela era pequena, que o Pote Vazio. E quando, né, chega que no fim o menino faz o melhor que ele pode. Não dá certo, mas ele fez o melhor que ele pôde. E a Malu teve uma época que quando ela não conseguia alguma coisa, ela falava assim, mas mamãe, eu fiz o melhor que eu pude. Então ela trazia, ela escutou, ela percebeu dentro do mundo dela, ela teve ali o espaço, trouxe aquilo para o mundo dela e ela trazia aquela fala com frequência. Que lindo. Muito bonitinho. Bom, no meu caso, né, já foi o seguinte, o meu mais novo, Gabriel, ele até me surpreendeu quando a gente estava com o livro, né, assim que eu comprei. E aí lá nas palavrinhas foi bem a palavrinha com B. A gente estava vendo o que é, né, com B. E aí o As diz lá a palavrinha dele, e aí o Gabriel e o Davi vêm dizer a dele. E aí o Gabriel diz assim, mãe, a minha é bolo. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, é bolo, meu filho? Mas olha aí, o que tá dizendo, né? Não, mãe, mas a minha é bolo. Aí eu falei, Gabriel, bolo? Por que bolo? Porque a parte que eu adoro é ir pro meu pai para a cozinha para fazer o bolo. Então, assim, eu percebi o quanto que isso veio. Eu estava esperando uma resposta dele, né, que tivesse mais ou menos aí a ver com a do As junto, e ele me trouxe uma outra coisa, o valor do sentimento de fazer aquele bolo. Então, o pai deles gosta muito de cozinhar. Então, mãe, quando eu tô na cozinha fazendo o bolo, eu adoro fazer o bolo, eu adoro comer aquele bolo. Então, eu achei muito bacana esse intuito que ele trouxe para mim quando a gente estava fazendo a leitura do livro, e foi uma coisa fora da caixinha, assim, daquilo que eu estava esperando, né? Ele trouxe um marco ali da vivência dele, apenas com 7 anos, que para mim foi assim, foi grandioso, porque eu não imaginava que ele tinha esse acesso, né, a falar a letrinha com dele em bolo, porque eu gosto de estar na cozinha com meu pai, fazer o bolo, comer o bolo, é tão gostoso comer o bolo que eu faço com meu pai. Eu achei, assim, bem bacana, porque me trouxe uma outra visão desse lado. No dia eu até repostei ele falando essa palavra, dando a explicação dele, por que que era bolo, né? Porque realmente veio para o lado sentimental daquela explicação que ele queria dar. E foi linda essa escuta ativa, porque muitas vezes a gente quer consertar. Não, filho, não é isso, não é bolo, é uma coisa para... Não, mas olha o que tem por trás desse bolo. Pertencimento, né? Acolhimento, Conexão. colaboração,
conexão, cooperação, exatamente. Qual, Van? Importância, né? O A sentimento de importância, né? Isso, né? É o momento. E uma memória afetiva que esse bolo está causando. O momento de fazer o bolo, né? Que coisa mais linda. Você tem, Van, um exemplo? Tenho. Esses dias eu fui chamada na escola, né? Cheguei lá, surpresa, falei, nossa, meu Deus do céu, né? Como que eu sou chamada na escola? E aí a professora e a coordenadora queria entender o que estava acontecendo com o Lucas, porque ele nunca foi uma criança de dar nenhum tipo de trabalho, ele começou a se rebelar dentro do colégio, né? E nós fomos conversando tal, e nós conseguimos identificar o que havia acontecido. Aí vem essa questão das perdas, né? Nós sofremos muitas perdas, assim, ao longo de 6, 7 anos. E a madrinha vai ser a avó. Então, assim, ele entendeu que ele estava perdendo aquele posto da única criança da família, né? Sendo que ele realmente é o único. E aí eu falei para ele que ele tinha, assim, total liberdade de falar sobre aquilo que ele estava sentindo, né? Que é para mim a verdade é importante, né? E nós trouxemos a liberdade de expressão, que é o L, né, do AS. E tem a questão da admiração, porque muitas vezes também ele não se admira, né? Apesar de ele entende que é um esforço, eu entendo que realmente é dele mesmo, né? Que ele faz. Aí eu trouxe também um recurso que se chama, até a própria Cris que me ensinou, né? E eu aplico também nas professoras, o que cabe dentro do seu coração com a letra L de liberdade de expressão, com a letra E de admiração, né? E aí nós fomos trazendo assim, o que é liberdade de expressão para você? Porque assim, ele não estava ouvindo o amigo, né? Os amigos, ele já entrava numa disputa ali de que ele sempre estava certo e o amigo sempre estava errado, e aí a professora falou que virava uma confusão só. Mas nós entendemos que era uma questão muito emocional mesmo, por não se sentir pertencente, né, naquele momento, por conta da nova integrante da família aí chegando. E aí foi o que a gente começou a explicar, e através do AS. E desse coração aqui a gente trouxe algumas palavrinhas assim, que eu falei para ele, olha, é importante você entender, porque assim, o AS ele vai te trazer todo aquele entendimento do A a Z, né? Por isso que ele existe, do alfabeto, mas que você pode criar mesmo também o seu repertório emocional, né? A liberdade de expressão, o que você consegue trazer aí pra gente, trazer para você. E aí ele foi falando e deu certo. Foi super importante, mas o AS eu uso muito com adultos também, gente, eu uso muito, principalmente esses adultos que trabalham, que tem a questão da baixa autoestima mesmo. Os significados das palavras são muito importantes, são muito impactantes. Utilizo bastante também os baralhos, né? A animação também com os próprios professores, que para mim também é maravilhoso. Então, assim, eu brinco que eu não sou taróloga. Eu falo assim, gente, eu não sou taróloga, mas eu trouxe uma cartinha para vocês para deixar uma mensagem final. Então, a gente sempre deixa uma mensagem final. E eu vou muito na questão da energia mesmo, eu escolho. Então, assim, no momento do AS, eu escolho a palavra que está ali no livro, mas também tem as outras palavras no final, né? E a gente vai também criando o nosso repertório emocional. E dos baralhos, eu busco, assim, eu percebo a turma, né? Porque são divididos em turma na questão dos professores. E aí eu vou sentindo a energia daquele grupo, eu tiro. Na hora que eu levo, eu falo, gente do céu, acertei, ó. Da próxima vez vocês me devem uma. Mas porque as mensagens são muito importantes, né? E eles precisam muito dessa questão da fala mesmo, né? De se sentirem mesmo pertencentes, importantes. E é isso que esses recursos, eu acredito que eles trazem muito pra gente. É, muito bom. E é interessante como a nossa fala tá assim, o livro infantil que vai para criança, para adulto, volta para adulto, para adolescente, criança, né? Eu vi que a Fê tá aqui, Paulinha, e ela falou, eu amei o livro Terapia. E o mais engraçado, eu acho que é quando a gente começa a olhar para o livro infantil de uma maneira diferente, o quanto isso me impacta, né, nos filhos. Porque, sabe, Fê, eu tô com um livro seu aqui na minha casa, eu acabei de pegar.
Agora eu não tenho nem... Eu tô até com dúvida para ver qual que é o seu, qual que é o meu, porque a Ana Lu falou assim, Chayara, eu trouxe um livro para você que você tem que ver, porque você vai adorar, ele tem mensagens, ele fala por si só como você gosta, sabe? Imagina, uma criança que já desenvolveu esse olhar, como olhar para o livro infantil e ver além daquela história, que é esse aqui, né? Esse aqui eu acho que é que é o meu, o que você faz com uma oportunidade, e eu acho que é esse daqui, um dos dois, porque é a mesma coletânea, eu preciso depois a ver com a Ana Lu qual é o dela, que é o que você faz com uma ideia. Então, você vê que são bonitinhos, que são livros que contêm, né? O que eu posso fazer com uma ideia? Vou deixar só na minha gavetinha parada ou vou me colocar em ação? E quando eu tenho uma oportunidade, como eu olho para essa oportunidade? Eu tenho um olhar otimista ou não? E quem, né, que indicou uma criança que já sabe o quanto os livros são, né, olhados de forma diferente, mas com certeza porque vem da família, do dia a dia ali, da mãe. E aí tem muitas pessoas que sempre perguntam, mas o meu filho odeia livro. Vocês passaram por isso em algum momento? A Ana Júlia sempre gostou, desde pequenininho, mas eu passei por isso com, né, crianças que chegam no consultório e que não gostam. Vocês já quiseram uma vez programaram usar um livro infantil ou trouxe um livro que você falou assim, nossa, meu filho vai amar, e eles gostaram de um que não tinha nada a ver? Teve alguma, né, algo assim que bateu, que impactou vocês, que vocês lembram sobre esse fato? O Lucas, Então, oi, pode pode falar. falar. Falar rapidinho. O Lucas está na fase do Diário de um Banana, então eu dei para ele a coletânea do Diário de um Banana. E aí, quando eu chego com um livro diferente, ele, depois a gente lê o Diário de um Banana comigo, e eu nunca li, na verdade, né? Porque ele já tá lá no 13º livro. Então, assim, ele leva para a escola, ele gosta muito de ler. Ele até falou que vai fazer um livro agora, que depois eu para mostrar para a Yara, para ver se a Yara gosta. E para a Cris, né? Porque são as duas pessoas que ele adora. E aí, tem livros que ele não se identifica, mas o do As, ele se identificou bastante mesmo, justamente, eu acredito que por conta dessa fase, né? Ele está numa transição, né? Porque ele já está com 9 anos, indo para 10 anos, que eu falo que ele ainda é o meu bebê, né? Mas não é mais, então ele já está numa fase diferente. E o Diário de Banana é o que o conecta com ele. Então, não é mais um livro tão infantil, mas ele gosta. Ele participa do meu grupo de um livro por sexta, ele se justifica. Nossa, mamãe, eu nem ouvi seu livro ontem, mas eu prometo que essa semana eu vou ler, eu vou ouvir, e aí na minha viagem eu vou ouvir, porque aí eu vou ficar com saudade de você, vou ouvir sua voz. Então, ele escuta, mas ele é participativo, assim, ele gosta de quando eu estou gravando assim o livro, né, da sexta, mas esses livros mais direcionados, igual o Diário de um Banana, que é uma coletânea, até o próprio Harry Potter agora ele pediu também, então ele já está numa fase diferente, assim. Eu acho muito interessante. E para mim, né? Então, aqui em casa eu tenho duas fases, né? Porque o Gabriel está no Sim. 2º ano, está no 4º ano, então um com 7, outro com 9, dá uma quebradinha, assim, nos assuntos. Mas aqui em casa o Davi está muito na fase do gibi. Eu nunca tive problema com eles para gostar de leitura, né? Porque desde a minha gestação eu lia muito, a história minha para eles. Então, o Gabriel mesmo, ele é muito fanático, assim, pela questão dos livros da Tia Yara, né? Super apaixonado. Mas saiu outro livro da Tia Yara. E aqui, o que mais chama a atenção do Davi, por ele ser mais, assim, hiperativo mesmo, né? Uma das coisas que eu observei bastante foi as corujinhas. Porque as corujinhas, devido a ele ser mais agitado e tudo, então ele para, ele quer encontrar primeiro aquela cor, e ele tá louco para ler ali atrás, né? Da corujinha, que foi que trouxe, e hoje eu estou assim, e pega lá aquela característica lá da corujinha das emoções. E aí, então, eu percebi, assim, que pela fase do gibi, de uma leitura mais fluida, nessa fase das corujinhas aí, que ele, né, tá o tempo todo, assim, em movimento, então tem muito a ver com ele. Agora, o Gabriel já gosta mais da questão do as, de sentar,
de ler, mamãe, vamos fazer isso. E uma coisa muito interessante é que na escola, quando a gente prepara um projeto literário para a educação infantil, até 5 anos e 11 meses, a maioria das crianças, às vezes, elas não têm tanto contato com livros Uhum. assim, né? Então, quando a gente chega lá com as estagiárias e tudo, às vezes são assuntos que a gente precisa levar muito bem escolhido a história para atingir um público maior, onde a gente conhece todo o território ali primeiro das crianças para levar. E aí é algo que a gente tem trabalhado bastante, né? E o As foi um dos livros que a gente fez, inclusive eu trabalhei esse ano, né, com elas e que deu super certo, mesmo para os pequenininhos, porque a gente meio que se fantasia ali de As e tudo, e coloca aquela, né, superprodução, e acaba que para as crianças que estão com 5 anos e 11 meses indo para a alfabetização, elas já estão pré-alfabetizadas, né? E isso já conhece ali a letrinha A, o D, então causa um ganho muito grande, mas também tem aquelas crianças que ainda não conhecem, que causa muita curiosidade, assim, tudo, que a gente vai contar naquele momento. Então, levando para o lado, né, de dentro das escolas, que a gente trabalha aí com diversidades, Sim. eu acredito que ajuda demais, né, a questão do livro infantil. É um ponto da gente chegar ali naquela turma tão grande sem apontar o dedo, né? Quem é que está chorando para a gente trabalhar a menina derretida? Você não vai chegar perguntando isso. Então você chega com uma história, com a massinha, trazendo aquele encantamento. E isso gera, assim, várias imaginações, que todo mundo começa a imaginar, né? Como que foi a menina derretendo ali de tanto chorar. Então, eu acredito que é um campo, né, que eu sou muito apaixonada porque eu tá em todo lugar do meu trabalho, então não tem como não gostar. É. Ah, e uma coisinha só assim que eu queria falar, Hum. Yara, que eu acho que me ajudou muito, né? A questão é da mentoria em parentalidade consciente com os livros infantis, como mãe mesmo agora até falando, porque saber essas questões assim do pertencimento, né, das 7 leis de Mindfulness, tudo isso ajuda muito a gente a agregar a escolha desse livro e isso para mim aqui em casa foi fundamental, porque aí eu coloquei meu marido também para assistir junto comigo às aulas. E deu super certo, porque assim ajuda a gente a funilar essa questão do nosso gosto também, né? Junto com todas as dicas do livro terapia. Ah, que bom. Isso é muito importante, porque assim, que o livro passa mensagem, todos passam. Mas se a gente já vivencia e a gente traz uma teoria por trás, fica mais fácil da gente o quê? Ampliar a utilização do livro, né? Então, por exemplo, eu tenho um aqui que eu vou mostrar. Esse aqui que é o corpo, o meu corpo é assim. Então é um livro que eu não sei, mas uma mãe pode ver e falar assim: "Ah, que legal. A minha filha está assistindo, está aprendendo ali sobre o corpo humano, eu vou comprar para aprender sobre o corpo humano". E ele é bem realmente interessante, é da Ciranda Cultural, muito colorido, né? Tem muita interação, ele traz uns aspectos ali de dúvida, então ele vai falando um pouco de pergunta, explicando de uma forma muito leve. Mas, como a gente tem essa teoria, né? A gente entende o poder do pertencimento, de estar presente, da presença plena. O que é a presença plena? É utilizar os meus 5 sentidos para entender realmente o que está acontecendo naquela situação, que é uma abordagem, né, como a Kelly falou, da própria parentalidade consciente. Então, quando eu olho para esse livro, eu falo assim, nossa, esse livro é fantástico, porque além dele trazer toda a questão do ensinamento, ele ainda faz eu sentir. Ele tem essas janelinhas, então eu sinto aqui o encéfalo da criança. E aí eu não estou olhando, até os meus medos podem ser trabalhados. Como que eu vou pôr a mão no cérebro sem sentir? Eu tenho nojo, o meu toque, né? Essa questão é uma criança mais sensível. E aí você vai encorajando para ela fechar os olhos. Nossa, realmente. E você tem a sensação de que aqui tem um cérebro, porque olha, ele tem ali algumas, né? Tudo enrugadinho, e você vai passando por diversos outros. Então aqui tem os pulmões. E olha, ele é realmente flácido, enrugado, é como se eu estivesse colocando a mão dentro de um pulmão. Eu trabalho toda essa questão da sensibilização. Eu acho que você ver esse livro, você acha muito legal, mas não sabe ainda, talvez, o poder que ele tem, quanto ele pode ir além
quando a gente faz essa estimulação, né? Eu estou trabalhando aqui medo, insegurança, a sensação, os sentimentos, né? O sistema sensorial e toda essa questão de fechar os olhos e estar presente para aquele aprendizado. É uma experiência que não tem só palavrinhas. Eu uso um concreto, eu uso uma experiência, uma sensação, e isso faz com que eu aprenda de forma melhor. Então, isso não é falado, nem às vezes os autores trazem. A gente precisa entrar nesse mundo, nessa troca, nessa ampliação, para poder realmente ver uma coisa, né, de forma diferente. Você tem uma experiência também, Paulinha, que queria dividir aqui com a gente, de talvez uma resistência do livro, como que você conseguiu? Esse é um exemplo meu, tá? Então, crianças que têm resistência de livro, eu falo assim, olha, hoje, mas é importante você conhecer o seu corpo. Então, eu vou usar isso daqui, só que eu vou precisar da sua ajuda. Sem querer, eu já estou envolvendo ele na história, porque eu preciso que ele abra as abas, né? Que ele vai ver no final ali o esqueleto que vai surgir do livro. Então, tem toda uma questão ali de movimento, onde eu preciso dele. Isso já é um pertencimento que a gente estava falando aqui, né? Já é colocar ele dentro para cada vez mais eu falar, tá vendo como um livro pode ser muito legal? E você vai quebrando aqueles rótulos que o verdinho é ruim e o livro é chato, né? Ah, não, livro não, Tayara. Verdinho eu não como. Ué, como não? Pode ser uma gelatina, né? Um sorvete de pistache. Olha que coisa gostosa. Em casa a gente não teve muita resistência, acho que por sempre ter muito livro disponível, né? Todo tipo de livro, o livro que é brincadeira, o livro que é para contar a história junto, para ler junto. Então, não teve resistência, não. E eu acho, né, como a Vanessa falou, é gostoso como eles participam, eles querem participar. A Malu, um programa que a gente gosta de fazer, é ir junto na livraria da Travessa, que tem aqui perto de casa, a gente vai a pé, e ela às vezes fica olhando, e ela vem e traz um livro e fala, mamãe, olha esse, você pode dar de dica no seu Instagram, você vai gostar. Ela já sabe que tipo eu gosto, o que eu vou gostar, o olhar que a gente tem, ela quer me indicar livro, né? A minha sobrinha também, a Lulu, já me trouxe. Outro dia eu li um livro que ela sugeriu, mas eu tenho um sobrinho que fala, eu odeio livro, eu não gosto de livro. Ah, livro não. Mas é o que você disse, trazendo um outro olhar para o livro, para uma coisa que gosta, ele que era a época do fanático por futebol, que era fanático por dinossauro, nessa hora a gente conseguia, no assunto que ele gosta, trazer um livro com uma história que contasse alguma coisa que você quisesse explorar, mas dentro do mundo que ele amava. Aí sim aceitava um livro. Qualquer outra coisa, não. Mas aí a gente buscar dentro do universo que eles gostam, e começa por ali, né? O livro pode ser legal por ali. Se conectando, mostrando, quebrando esses paradigmas, né? Eu acho que é realmente isso aqui. Tem um monte de mensagem, tem gente mandando um oi, um beijo pra gente, a Mônica, a Mari. Ah, tá, isso é bom. E a Mari tá falando aqui, né? Essa estratégia que eu acabei de falar sobre do livro é maravilhosa. A livroterapia possibilita muito essa ampliação do olhar para um mesmo livro, de um olhar diferente para o mesmo livro. Eu já não olho da mesma forma. E às vezes a gente conhece, tem livros que eu já utilizei lá atrás, na livroterapia, 4 anos, quando a gente começou, e hoje eu falo, nossa, vou fazer uma coisa totalmente diferente, porque a gente também não é a mesma pessoa, né? A gente lê um livro de uma forma diferente, né? Eu já comprei todos do último, aí você volta aos outros dos anos anteriores para a gente comprar só depois, porque senão nossos maridos vão correr atrás da gente. Não, eu vou. Você sabe que agora o livroterapia vai ser diferente, né? Tem muita gente que não sabe ainda da novidade, mas a gente vai ter uma plataforma. Então, não vai ter só livro, vai ter livroterapia para adulto, para adolescente, para criança, vai ter frases, poemas, vai ter jogos para trabalhar cognição, recursos, jogos terapia, como você pode fazer de um jogo comum, um olhar diferente, mas tem essa aba. Né? E cada aba vai ser um planeta, porque vai ser um número. Essa aba de voltar para o que já teve e fazer um olhar diferente. Porque precisa, né? A gente tem que usar o que tem. E quem não conhece, né, meninas? Vamos lá. É importante que a gente fica buscando promoção na internet para ver onde está mais barato para contar uma para outra. Porque para a gente ter todos, né? Porque são muitos recursos, né? E aí a prateleira não cabe mesmo, viu, Mari?
Ah lá, ó, a Mari tá falando, se você tem espaço na prateleira, nem me diga. Eu fico pensando no peso. Eu falo, gente, isso daqui é tão pesado, será que não atrapalha a Que estrutura do prédio? Essas 10 estantes, eu fico até pensando nisso, mas e tem que se segurar, porque começa mesmo a limitar. E a gente pode reciclar, né? Talvez reciclar com amigas, olha, vai ficar aqui 10 na sua casa, usa um montão, depois volta, porque a gente é assim, tem momentos que a gente precisa reciclar os assuntos, né? E Muito uma bom. dica, já que você falou também, é, é, quando o Lucas era pequenininho, eu não sabia que existia você alugar brinquedos. Eu não tinha, não sabia que isso existia. A gente pode começar a alugar livros também, né? É, É é, tem uma já tem possibilidade. ideias, Deixa eu só falar desse aqui que entra nesse assunto do alugar livros. Esse aqui é um livro, A Casa de Urso, A Casa de Livros do Urso. É lindo, da Essa Ciranda historinha Cultural. é muito bacana porque eu ajudei muito as crianças, né, na questão delas emprestarem o livro, trocarem o livro entre os coleguinhas ali. Porque aqui o urso ele é mal-humorado e ele não gostava, né, que ninguém comesse perto dos livros dele para não sujar. Então a gente já ensina toda essa questão do valor com o livro, da hora que vai ler, de estar com a mão limpinha, de manusear, né? E aí no final ele aceita, né, que ele precisa dividir o livro com os amigos. Então eles trocam os livros. Então, quando você falou aí de alugar os livros, né, também dentro da sala de aula, como cada um sempre leva um, a gente pode trabalhar essa importância do cuidado ali com o livro através dessa Sim, historinha aqui, né? E é bem bacana, porque cada um Sim, pode ler o livrinho do outro e a gente gerar ali a partilha, né? Enfim, maravilhoso. sim. É como chama o livro? Olha lá, já a casa anotei. de livros do urso. olha, Yeah. depois a gente pode combinar assim. Termina a live, a gente fotografa os livros que nós falamos, vocês me colocam ali, me marcam também que eu reposto para quem chegou um Tá bom. pouquinho depois. Ah lá, a Nath já está pedindo isso. Posto os livros da live. Posto sim, Nath. Ela também está falando que o livro Terapia é um mundo novo, quantas possibilidades e recursos a gente aprende. Eu falei, existe, a gente olha para tudo, né? Para conchinha, para não sei o quê, para um papelão e vai Eu aproveitando ali para brinquei. refazer. Eu brinquei com uma amiga hoje, eu falei assim para ela, eu fui fazer um trabalho com ela, eu falei assim, você faz atividades, reuniões mensais, semanais com a sua equipe? Ela falou que sim, aí indiquei alguns livros, né? Até o Debaixo do Mesmo Céu, eu indiquei que eu acho ele maravilhoso. Eu falei, tem uma amiga, duas, né? Que elas, até numa caneta, elas acham recurso para falar com as crianças e com os adultos. Então, assim, fala com ela, que ela é muito A forma de se importante. conectar, né? Muito bom. Gente, eu adorei o nosso bate-papo aqui. Olha, quando a gente está em quatro, a gente nem percebe, mas eu sei que já são quase 10 horas. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês, né, deixassem aqui, não sei, a gente já falou tanto sobre o impacto do livro e eu não vi passar porque é um assunto que eu amo. Eu sei que vocês também amam, por isso que vocês estão aqui falando sobre isso, né? Mas uma palavrinha final, uma frase final, como vocês gostariam de fechar aqui o nosso bate-papo sobre livros infantis? Olha, bom, eu como mãe diria ler com a criança, ler junto, né? Uhum. Sentar junto, explorar o livro, olhar para as figuras e estar ali do lado, o quanto isso conecta. Até mesmo não precisa ser para trabalhar nada, para trazer nenhuma mensagem, só a parte lúdica, gostosa, só pela conexão, o vínculo que o livro traz já é muito gostoso, né? Quando a gente pode aproveitar isso para explorar alguma outra coisa, melhor ainda. Mas ler com a criança, isso faz toda a diferença. Muito bom. Bom, eu acredito que é se conectar com aquilo que a criança esteja precisando naquele momento. Então, se a criança está muito nervosa, né, está ali arredia, então procurar um livro que trate desse assunto para vir trabalhar e já te ajudar sem a questão da acusação, né, de que você tem que melhorar e daquele sermão todo que a gente tem de mãe ou até mesmo de professora mesmo ali dentro da sala de aula, né? Então, eu acredito que assim realmente buscar livros naquele momento que venha realmente conectar com aquele momento da frustração da criança, do não querer,
né, dessa individualidade. E aí, sim, a partir desse momento, a gente já trabalha também essa questão do reconhecimento, do porquê que ela está assim, o que tem por trás desse comportamento, que está a se comportar dessa forma. Então, acredito que quando a gente faz essa observação ali da criança, uma observação, uma escutativa daquele comportamento e traz o livro infantil para junto disso, a gente tem ganhos assim que eu acho que é igual a questão do bolo ali com o Gabriel, né? Quando eu citei. A gente não espera, isso impacta de uma forma assim, conecta tanto que você passa às vezes a prestar mais atenção nessa forma, então, de fazer o bolo. Então, acredito que seja o livro para aquele momentozinho ali que você acha assim, como que eu vou resolver isso daqui? Busca um livro infantil para resolver para você ali junto, que vai dar certo, que vai conectar, porque o nosso coração de mãe também não engana, né? E muito menos de professora, porque a gente lida com isso o tempo todo. Traz leveza, né, Kelly? Eu acho que o livro infantil, ele traz essa leveza, ele não, né, não julga, é uma coisa leve, a própria figura, então, ótima dica. Vamos lá, vamos. Eu vou falar de três pessoas, né? Três frentes, três características. Leia para uma criança, leia para um educador e leia para um idoso. Porque a leitura, ela transforma vidas. Então, assim, eu percebo que nos momentos mais desafiadores que eu tive com a minha mãe, né? Que é uma idosa, com os próprios educadores que estão nesse momento desafiador, principalmente da pandemia. E para o meu filho, que é uma criança ainda, os livros infantis eles foram transformadores. Então, eu leia para esses três e para todo mundo, porque todo mundo merece uma leitura infantil, com certeza. Muito bom. E o meu recado vai ser, né, além de ler, que vocês já falaram, utilizem o livro infantil como algo também que possa empoderar a criança, não só pela leitura, mas as mensagens que tem por trás. Então, como a Kelly falou aqui, né? Emprestar o livro. Olha isso, quando eu tenho a possibilidade de sugerir um livro, que a Malu, a Ana Lu já fizeram, sugerir, lembrar da pessoa por aquele livro. Isso me deixa assim, primeiro que eu fico impactada quando acontece comigo, nossa, ela entendeu bem a essência do que a gente tem para trabalhar, para se mover, né, para olhar para dentro, mas ao mesmo tempo, olha o impacto disso na criança. Eu sou uma criança e eu estou indicando um livro para uma psicóloga que atende muitas crianças, porque eu tive esse olhar de perceber algo que talvez ela não percebeu. Então, ouvir aquela indicação, o porquê ela escolheu aquele livro, qual foi a escolha, enfim, sabe, fazer parte daquele momento realmente de empoderar. Eu empresto porque eu confio em você, também é algo que vai potencializar ali um montão essa conexão. Olha, já apareceu aqui a contagem regressiva para mim. Ai. Bom, gente, obrigada. Obrigada pela presença de todos. Obrigada pela participação de vocês, pela entrega, pela participação de vocês na minha vida, que vocês são pessoas amigas que eu quero levar para o resto da minha vida, muito, muito especiais, viu? Obrigada, Yara, pelo obrigada. convite, meninas. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Você sabe que é recíproco, né, Yara? Tô me sentindo lisonjeada aqui, gente. De frente com a Yara, muito chique, gente. Vamos repetir mais vezes. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo, até mais. Beijo, tchau.